Boa noite a todos, meus caros amigos, meus queridos irmãos. Primeiramente eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhando desses instantes de reflexão à luz da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. Quero agradecer o convite da direção da casa, a confiança, e rogar aos amigos benfeitores que nos envolvam de fato em luz e que nós possamos sentir a paz do nosso Senhor Jesus em nossos corações. Conta-se que quando o mecanismo da justiça divina nos visita, cobrando uma conta e nos encontra trabalhando no bem, determina o mecanismo da misericórdia divina que essa cobrança seja imediatamente suspensa. Então nós podemos perceber que o amor e a justiça, eles estão inseridos nas leis divinas. Leis essas que estão escritas na nossa consciência. E à medida que nós vamos evoluindo, nos dando conta de algumas coisas, nós vamos entendendo essas leis, sentindo essas leis e trabalhando na nossa reforma interior. E gradativamente esse é o nosso processo evolutivo. Porque todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, que nós podemos comparar a uma escola, nós estamos aqui por um objetivo comum, que é a nossa evolução espiritual. Então nós temos um determinismo, que é a nossa evolução. E é interessante, então, que o amor e a justiça divina, elas são inseparáveis. Vamos explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Porque nós poderíamos dizer assim, nesta ocasião, Deus foi justo. Mas será que ele não foi amoroso? Ou vamos inverter. Agora o Pai, Deus, foi amoroso. Mas ele também deixou de ser justo? Então não tem como. A lei divina sempre é justa e amorosa. Vamos explicar melhor isso. Quando as donas de casa que vão me ajudar, para fazer o pão, quais são os ingredientes que nós colocamos para fazer essa massa? Trigo, o que mais? Quê? Sal, ovo, o que mais? Fermento. Né? Então nós juntamos esses ingredientes, formamos a massa, né? Mexe ali, cozinha lá o pão. Depois que o pão está pronto, nós conseguimos identificar, aqui está o açúcar, aqui está o sal, aqui está o ovo. Não. É uma massa homogênea. Assim também são as leis divinas. Nós lembramos, né, que a lei divina que resume todas é a lei de amor, justiça e caridade. Então, sempre que nós transgredimos uma lei divina, nós sofremos uma consequência disso. E nós sabemos que nós somos espíritos ainda inferiores, que estamos nesse processo evolutivo e que as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sofrimentos são a causa disso tudo e ainda a nossa inferioridade, porque nós transgredimos ainda as leis divinas que estão inseridas dentro de nós. Mas nós trazemos aqui algo muito interessante. Pedro, o apóstolo, ele diz que, olha, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Essa palavra aqui, pecados, se nós formos buscar
essa expressão, da onde vem essa palavra pecado? Pecado significa errar o alvo. Então, errar o alvo é sempre quando nós transgredimos uma lei divina, nós erramos o alvo. E nós adquirimos, então, débito perante essas leis. Em algum momento, nós vamos querer reparar esse erro, reparar essa falta, e Deus nos permite, então, essa oportunidade de nós repararmos essas nossas faltas, esses nossos erros. E o interessante aqui nessa afirmativa de Pedro é que, olha só, um ato de amor, ele cobre uma multidão de pecados, e aqui fica muito claro esse mecanismo da misericórdia divina. Porque a justiça divina, nós conhecemos muito bem, é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Ela age, é inexorável. Então nós podemos permitir que o mecanismo da justiça divina venha cobrar essa conta, ou nós podemos nos esforçar em amarmos, que é o que o Pedro está aqui, né, nos orientando, tem de amor intenso, porque esse ato de amor, ele vai nos ajudar a reparar as nossas faltas e os nossos erros. Então, justiça divina, lei divina, nós sempre precisamos entender, né? Está junto aí amor, justiça e caridade. E é interessante nós trazermos essa imagem de Pedro. Por quê? Aqui nós temos Pedro já, né? Muito tempo depois do mestre, né? Já ter voltado ao plano espiritual, já percorrido vasto caminho na divulgação do cristianismo. Mas Pedro não era assim no momento em que Jesus o convidou para o apostolado. Como é que era Pedro? Era um pescador rude, que tinha as suas dificuldades, as suas necessidades, assim como nós. Então, nós nos identificamos muito com Pedro, o pescador, que tinha que sustentar a família, que tinha que pagar imposto lá para o império, tinha que dar parte da pesca, e uma série de situações semelhantes às que nós temos hoje também, da busca do nosso pão material ainda necessário, de todos os obstáculos, de todas as vicissitudes que nós encontramos nessa nossa jornada aqui na Terra. Então é interessante nós olharmos para Pedro, né, do jeito que ele era inicialmente e da mudança, da transformação que o Evangelho fez, né, nesse espírito. E seguirmos também o exemplo. Nós vamos lembrar de Pedro, que tinha ali as suas situações cotidianas, e nós vamos lembrar desse episódio, né, que ele chega para o Cristo, para Jesus, em certa ocasião, né, e questiona: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo? Será que 7 vezes está bom? E nós sabemos a resposta que Jesus deu na ocasião, né? Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7 vezes sim. Ou seja, 70 na 7ª potência dá o número que é impossível nós até pronunciarmos, ou seja, nós devemos perdoar sempre Pedro. Por que Pedro fez essa pergunta a Jesus? Porque naquele dia, justamente, ele havia tido um perrengue lá com os familiares, ele tinha primos que eles tinham lá uma sociedade, pescavam juntos, e eles iam lá, então, no comércio local para vender os peixes, né? E teve lá as suas confusões lá, ele havia discutido, né? Falado umas verdades, talvez, para os amigos, para os parentes, enfim, né? Como nós somos ainda esses seres imperfeitos que perdemos o equilíbrio, aí temos que voltar atrás,
né, refletir, pedir desculpa, e assim nós vamos gradativamente também aprendendo um pouquinho. Então Pedro, o apóstolo, né, que nós tanto admiramos, ele é um exemplo dessa evolução, desse progresso que todos nós podemos fazer também nas nossas vidas, nas nossas existências. Embora tenhamos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mas é possível nós trabalharmos isso. Então, como é que nós podemos fazer para melhorar os nossos sentimentos? Porque nós estamos falando de sentimento. Perdoar é um ato bastante difícil ainda para nós. Porque nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos enganados por alguém. Como é que nós vamos trabalhar isso? Que sentimentos nós estamos guardando dentro de nós, né, e gerindo dentro de nós? Provavelmente nós temos um sentimento de raiva, de vingança, de mágoa. Dá para arrancar sentimento dentro da gente? Não dá, né? Não dá para arrancar. Então o que a gente tem que fazer? Sublimar, melhorar. Porque o ódio nada mais é que o amor que adoeceu. O ódio é o amor que adoeceu, por alguma razão. E nós precisamos refletir sobre isso. Sentimento não dá para arrancar dentro de nós, mas nós precisamos sublimar, melhorar esse sentimento. Como? Através da prática da caridade. E aqui nós temos 3 letrinhas para a gente nunca esquecer, que é o BIP, né? Não esqueço mais disso. Lembrem-se do BIP, B-I-P, BIP. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é vontade de fazer o bem. Indulgência para com a imperfeição alheia. Termos compaixão, termos tolerância com o outro, com a imperfeição do outro, como isso é difícil. Geralmente a gente não tolera, né? Aquele que não... Você não consegue fazer isso. A gente fica nervosinho, não é assim? Precisamos trabalhar esses sentimentos em nós. E o perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas, na origem da palavra latina, é perdonare, quer dizer, doar-se um pouco a mais, ir além. Caramba, já é difícil amar, perdoar, quer dizer, ir além. Mas é a prática da caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência, perdão, que nós vamos trabalhar estes sentimentos dentro de nós e sublimar esses sentimentos. Deixar de ter um sentimento de ódio, de raiva, de vingança, transformar isso em sentimentos nobres, que é o nosso propósito. Porque no nosso processo evolutivo, para nós alçarmos voo ao Pai, que é a nossa realização suprema, realização suprema de nossas almas, segundo a benfeitora Joana de Ângeles. No Evangelho do Cristo estão as orientações que nós devemos seguir e as condições que nós devemos nos ater para a realização suprema de nossas almas, ou seja, a nossa evolução. Então nós vamos evoluir intelectualmente, é uma das asas, mas nós precisamos evoluir também moralmente, que é sublimar os sentimentos. Porque uma mente, uma alma muito inteligente, super inteligente, é como se fosse um navio potente, enorme. O intelecto é um navio poderoso. E o amor é o leme. O leme tem que ser proporcional ao navio. Porque o navio ele pode ter um motor potente, mas no momento da tempestade no oceano, se o leme não for proporcional, o navio vai bater na rocha.
Então nós precisamos desse equilíbrio do intelecto e da moral, do amor. É o que nós buscamos. E é o que nós precisamos a cada dia exercitarmos isso. E o que não nos falta, meus queridos irmãos, é oportunidade constante, diariamente, de nós exercitarmos os nossos sentimentos. Foi por isso que o codificador, o Sr. Allan Kardec, ele traçou então uma divisa do Espiritismo, um marco do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem a prática do amor, a prática, sem o treino, não tem como nós evoluirmos. Porque nós podemos evoluir intelectualmente, a nossa asa do intelecto pode estar gigante, mas que voo nós vamos fazer só com uma asa? Então nós precisamos, sim, nós precisamos estudar, aprender as lições do Cristo, porque as lições de Jesus não é apenas uma poesia bonita, algo que nós achamos interessante, belo e até concordamos, é isso mesmo. Ok, mas basta nós sabermos, basta nós entendermos, basta nós concordarmos com as lições? Não. Nós precisamos vivenciar essas lições. Esse é o grande desafio. Por isso que nós estamos hoje na Casa Espírita, tendo essa oportunidade desse esclarecimento, dessa luz que a doutrina espírita traz justamente naqueles pontos do Evangelho, né, dos textos bíblicos que ficaram um pouco mal esclarecidos ou foram mal interpretados. A doutrina espírita vem projetar essa luz para a atualidade, trazendo-nos as informações do plano espiritual, que somos espíritos, que somos imortais, que viemos do plano espiritual, estamos aqui numa vivência transitória com o objetivo de evoluirmos e retornaremos para o plano espiritual, a nossa verdadeira pátria, que estamos aqui de passagem. Porém, muito importante a nossa presença, a nossa permanência aqui nesse planeta, porque é aqui que nós vamos provar. Porque muitas vezes lá no plano espiritual está tudo certo, porque nós estamos entre amigos, nossos familiares, nossos entes queridos, estamos lá estudando, estamos planejando a nossa próxima reencarnação, porém, a prova é aqui. E a reencarnação é o mecanismo pelo qual os espíritos progridem. Então nós somos ainda esses espíritos, crianças, muito animalizados ainda. Por isso que nós temos esses sentimentos de raiva, de vingança, muito instinto ainda. Nós temos que superar o nosso instinto. Ele é importante, o instinto nos trouxe até aqui. Agora, então, nós temos que trabalhar esses sentimentos. E a prática é através da aplicação do treino da caridade. Treino mesmo, é isso mesmo, é um treinamento, é um exercício. Porque caridade é amar. E amar não é um sentimento. O amor é o sentimento mais sublime, né? É o sentimento maior, é o amor. Mas amar não é um sentimento, é uma decisão. Amar é uma decisão. Amar é cuidar do jardim. Basta aparar a grama uma vez? Não, né? Tem muita coisa para fazer no jardim. Parar a grama, cuidar da semente, preparar o terreno, molhar, cuidar porque as ervas daninhas vão sufocar a semente, não pode dar muito sol que vai secar, e chega uma hora que tem que até podar o jardim, para que a planta cresça forte. Então isso é amar, é constante, é um exercício. Um atleta, o Paulo acho que é atleta, então eu não sei o que ele faz, mas deve ser atleta. Então, como é que o atleta faz
para conseguir um índice olímpico? Treina pra caramba. Ele muda toda a sua vida. É alimentação, às vezes é 8, 10, 12 horas de treino por dia. Vai ao limite, né? Tem que tomar suplementos para poder treinar mais forte, para poder evoluir, para ficar com a musculatura, né, em ordem, para suportar aquele exercício. Enfim, é um treino. E a prática da caridade também é um treino. Então vamos refletir na bênção da vida. O que é nós acordarmos de manhã, despertarmos e enfrentarmos o nosso dia, cheio de obstáculos, muitos imprevistos, desafiadores. Todos nós temos isso. E os maiores desafios, por incrível que pareça, está onde? Dentro do nosso lar. Começa ali. Deus, ele não erra na logística. Quando ele disse para nós amarmos o nosso próximo, ele já trabalhou ali que o próximo está bem próximo de nós. É onde nós temos as maiores dificuldades. Então, meus queridos irmãos, nós estamos todos os dias treinando. Treinando os nossos sentimentos. Desafios que nos colocam à prova da paciência, da indulgência, que nós vamos falar já em seguida. Mas eu quero falar um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. Né? Por que nós somos assim tão imperfeitos? Será que Deus não poderia ter caprichado um pouquinho mais, feito nós já um pouquinho melhores? Sendo Ele Deus, eu acredito que sim. Mas, porém, certo dia eu entendi que a sabedoria divina, o amor que Ele tem por cada um de nós, é algo imensurável ainda para nós. É difícil nós entendermos ainda o Pai, o amor que Ele tem por nós. Porque Ele nos criou imperfeitos, sim, porém perfectíveis. Então Ele quer que nós tenhamos o mérito de buscar a nossa felicidade, que nós buscamos inconscientemente. Se tem algo que nós queremos ser, é felizes. Porém, buscamos ainda em coisas equivocadas. Fizemos muitas coisas ainda erradas, por causa da nossa inferioridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 8, ele fala da lei de amor. Ele começa dizendo assim, que o amor resume todo o Evangelho do Cristo, o amor. Né? E ele diz que, em sua origem, o homem ele só tem instintos. Verdade. Nós já avançamos, nós já fomos piorzinhos, né? Já vivemos muito por instinto em outros planetas, em planetas primitivos, sim, que é o processo evolutivo da humanidade. Aí ele diz que na sua origem a gente só tem instinto. Quando nós avançamos e nos corrompemos, nós passamos a ter sensações. Nós só vamos ter sentimento mesmo quando nós nos instruirmos e nos depurarmos. Então, nós podemos perceber que nós estamos aqui, nessa fase das sensações. Então, é natural que nós tenhamos imperfeições. Por quê? Nós precisamos nos instruir e nos depurarmos das nossas imperfeições. Nós precisamos adquirir conhecimento através do quê? Das vivências, das reencarnações. Nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio, a nossa inteligência, adquirindo conhecimento, experiências, e nós vamos progredindo. E também vamos nos dando conta dos nossos erros, porque nós vamos sentir dores, aflições. Aí é aquele processo, a gente se arrepende, aí nós temos a consciência que nós precisamos reparar esse erro, aí nós pedimos uma nova chance, uma nova encarnação, para a gente reparar. Mas acabou por aí, ok, me arrependi, reparei o erro, terminou? Não. Eu preciso expiar. Por quê? É pedagógico, né? Eu preciso sentir
Como é que é o seu nome? O Celso. Eu preciso sentir o que a minha ação equivocada fez o Celso passar, sentir, para lacrar o ensinamento. Nós nos arrependemos, nós reparamos e precisamos expiar. Então, o ato de perdoar é um ato inteligente, porque eu não vou precisar reparar, né? Que o meu sentimento de vingança, né? O que vai estar fazendo aí? Eu estou pagando com a mesma moeda. Foi o que Jesus nos ensinou há muito tempo, dizendo assim, né? Se alguém lhe ferir a face, apresente a outra. Ferir é agredir. Ele está nos ensinando a não façamos o mesmo, né? Vamos dar a outra face, a face do perdão, da benevolência. Então, o tema da nossa noite, ele fala de caridade, evidente, benevolência, indulgência, perdão. Mas nós trazemos a indulgência, que acredito que não seja por acaso que ela está bem no meio, entre a benevolência e o perdão. O que é indulgência? Indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Olha só que palavra bacana. Desenvolvido. Através do quê? Como é que a gente desenvolve o músculo? Treinando, exercício. É treino. A indulgência, o que faz? Na prece, nós fizemos ali na sala, né? Nosso irmão Sidney leu sobre isso aqui, ó. A indulgência, ela não vê os defeitos alheios. E se os vê, evita comentá-los, evita divulgá-los. Está lá no Evangelho. Isso é indulgência. A prece dizia que o mentiroso enxerga a mentira no outro, que o violento enxerga a violenta no outro, o egoísta enxerga o egoísmo no outro. E ser indulgente, até a gente pode enxergar isso, mas não evidenciar, não comentar, não divulgar, porque nenhum mal merece comentário. Essa é a verdade. Isso é indulgência. E isso está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Aí fala um pouquinho mais do latim, né? O que é ser indulgente, o que é indulgência, né? Vem do latim aqui o termo, né? Não sei pronunciar corretamente, mas deve ser indultio, né? Ser gentil. Na verdade é isso. Né? E também clemência, tolerância, perdão. E aqui é importante, caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Por quê que nós precisamos ter compaixão com a imperfeição do próximo? Porque nós precisamos nos dar conta que nós também somos imperfeitos. Alguém que sabe alguma coisa, que domina alguma ciência ou algo a mais que nós, ele precisa ser indulgente, ter compaixão com a nossa falta de conhecimento. Né? Imagina essa professora na sala de aula, né, agisse grosseiramente com os alunos que não sabem ainda a lição. Ora, nós somos todos esses alunos que estamos aqui aprendendo as lições. Então, o objetivo é aquele que sabe mais, aquele que já avançou um pouco mais, auxilia aquele que ainda não chegou nesse patamar. Essa é a ideia. E para isso precisa ter esse sentimento de compaixão pela imperfeição do outro. Então a indulgência, olha só, ela serve como uma ponte. Esse é o símbolo. Entre a benevolência e o perdão. Aqui está a explicação. A indulgência ela é relacionada com a clemência, com a tolerância e o perdão. Pois todas essas qualidades derivam a partir do ato de absolver alguém de um castigo ou de uma punição. Essa é a ideia. Então, ser indulgente é isso, a gente ter a compaixão com o erro do outro. A própria justiça humana, né, já ela tem uma característica
de interpretar, né, o crime ali, já dando uma chance, não é assim, doutora? A justiça humana já melhorou bastante nesse aspecto, né? Não é somente punir, sempre tem uma chance para quem quiser melhorar, né? Quem quiser sair daquele estado de violência ou de criminalidade. A própria justiça humana, imagina a justiça divina. E uma coisa importante nós entendermos a respeito do amor de Deus por todos nós. Geralmente nós ficamos fascinados com a natureza. Nós olhamos para a natureza, que não foi o homem que criou, nós concluímos que foi Deus quem criou tudo isso. E a natureza, ela é perfeita, ela é bonita, ela é encantadora, o universo é encantador, né? Mecanismos que estão em perfeita sintonia. É algo impressionante isso. As forças que regem o universo, que comandam, tudo muito bem sintonizado, tudo bem encaixado, é algo fascinante. Então, se Deus caprichou tanto na natureza, imagina conosco que somos a obra-prima do Criador. Nós somos a obra-prima do Criador, tanto que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós formos interpretar o simbologismo da Gênese, se alguém já leu um pouquinho e gosta desse assunto, a criação do mundo é um simbolismo, né? Nós temos que entender que é uma linguagem simbólica. Deus fez o mundo, o universo em 7 dias. E ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Cubram, né, as águas do oceano, e apareceu as águas, os pássaros, e foi criando. Ele foi falando e foi criando. Quando chegou na criação do homem, ele não disse, faça-se o homem. Deus soprou. E isso tem um significado muito especial. Porque eu poderia ficar falando aqui para vocês sem muito problema por muitas horas. Talvez vocês não iriam suportar, mas eu poderia ficar aqui falando, porque falar não é algo que exige tanto assim de mim. Agora experimentem soprar. Quanto tempo você consegue ficar soprando? Soprar requer de nós um grande esforço. Tem que sair algo de dentro de nós, né? Deus soprou ao nos criarmos. Então isso nós podemos perceber o quanto esse Pai nos ama, o quanto Ele nos protege, o quanto essa espiritualidade que é composta por espíritos que já se depuraram, que já atingiram um patamar evolutivo da compreensão, né, das leis divinas, estão totalmente sintonizados com as leis divinas. Nós temos o exemplo do Cristo, que é o Espírito mais perfeito que nós tivemos, é o nosso guia e modelo, é o diretor dessa escola, né? O Cristo tem outros papéis e outras funções no sistema solar. Lembrando que de todos os planetas do sistema solar, os únicos, ou o único que ainda os espíritos que habitam usam corpos físicos somos nós. Então, no sistema solar, nós somos assim, os mais atrasadinhos ainda. Mas é como se fosse um jardim de infância. A proteção desses amigos espirituais são corações amorosos que estão constantemente a nos auxiliar. Então, meus irmãos, as vicissitudes das nossas existências, né? Os reveses, as circunstâncias contrárias, desfavoráveis, as vicissitudes que todos nós temos, nada mais são do que as provas, os exercícios diários que nós temos pela frente. Não devemos desanimar, de forma alguma. Temos que ter fé, alegria, esperança, boa vontade. E fé não é acreditar. Fé é ter certeza.
Fé é ter certeza. Eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza nisso. Que Ele não vai nos deixar desamparados, de forma alguma. E nós não estamos sozinhos. Precisamos lembrar, e a doutrina espírita nos ajuda a nós entendermos o mecanismo do nosso progresso. Nós partimos do plano espiritual para cá com uma programação existencial. Nós temos as nossas tarefinhas para realizar aqui. E eles nos ajudam. Nós é que nos fechamos muitas vezes, né? Ficamos tristes, ficamos irritados, ficamos desanimados diante da prova, mas nós não estamos sozinhos. As vicissitudes são, então, a prova e o treino necessário que nós todos precisamos nesse momento para trabalhar em nós aqueles sentimentos, aquelas virtudes que estão adormecidas, latentes. Lá em Ascurra, onde eu moro, uma terra que tem uma terra agrícola ainda, lá se planta muito arroz. Uma produção boa de arroz ainda, né? Então, conversando lá com os colonos, os produtores, eles têm umas técnicas, porque de vez em quando eles precisam renovar aquela terra e eles têm que colocar adubos e insumos lá para que a terra ela fica fraca, ela vai perdendo, né, aqueles nutrientes que o arroz precisa. Então o que faz o adubo na semente? Ele força ela a sair da crisálida lá, para que ela desperte, né, saia da crisálida, saia da casca e dá um up lá na semente. O adubo faz isso. Então eu acredito que Deus também ele coloca uns adubos na nossa vida quando nós estamos muito parados e que nós precisamos despertar uma virtude. Ele cria algo para que a gente saia daquela zona de conforto, né? E a gente vá à luta, vá desenvolver, porque o progresso é uma lei divina. Todos nós, todos os espíritos vamos progredir. Um dia todos nós seremos espíritos superiores, não tenho dúvida. Esse é o nosso determinismo. Então, ter bom ânimo diante dos obstáculos, diante dos desafios da vida é essencial, né? O homem de bem, ele tem esse conhecimento, ele sabe que essas dificuldades, essas dores, as decepções, são provas. Se são provas, são exercícios. Se é expiação, estou pagando lá um débito que para mim vai fazer muito bem. Então, sabendo disso, ele aceita sem murmurar, sem reclamar, porque ele entende o objetivo existencial. Porque reclamar é uma péssima ideia, vocês querem ver? Agradecer é fazer que a graça desça do céu. Quando a gente desperta de manhã e agradece, mesmo a dificuldade, se nós aprendermos a agradecer, olha só, o céu desce a nos favorecer. Se nós reclamarmos, reclamar é clamar duas vezes, reclamar. É reclamar do quê? Está enviando duas vezes aquilo que eu não quero. Então, reclamar é clamar duas vezes, é pedir de novo aquela dificuldade. Então, é agradecer. E finalizando a nossa fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item é o 16. É um texto bem comprido, mas a gente apresenta aqui só uma pequena frase, um resumo muito importante para a nossa reflexão. Por que da indulgência? Olha só, esse espírito é José, um espírito protetor, está ali no Evangelho. Então ele diz o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência, olha só, atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Que nós saibamos e possamos refletir da importância de nós estarmos aqui, reencarnados,
com a oportunidade dessa existência, no momento de transição planetária, à luz dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo, estarmos aqui estudando o Evangelho do Cristo, com esses esclarecimentos, o quanto é importante nós mantermos o bom ânimo, a alegria de viver, embora tenhamos as nossas dificuldades. Queridos amigos, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e realizar junto essa reflexão e que Jesus e esses amigos nos abençoem sempre. Muito obrigado.